Cegos insensatos! O que é mais importante? O ouro! Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Seus cegos, o que é mais importante? A oferta! Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos! Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Dízimo, do latim décimos, que significa a 10ª parte de algo ou 10%. O que a Bíblia fala sobre o dízimo? Será que o Altíssimo exige mesmo 10% de todo o nosso dinheiro? É isso que nós vamos ver nesse vídeo. Esse é um assunto muito complexo, mas a partir de hoje, inocente tu não serás mais. Só continuará a ser manipulado se realmente você quiser ser manipulado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa prática de contribuição é muito antiga, praticada por muitos povos bem antes de Abrão, depois chamado Abraão. Foi incluído na lei de Moisés e passou a ser praticado pelos os israelitas na antiga aliança. Um assunto polêmico e incompreendido por muitos hoje nas denominações chamadas cristãs. Porém de fácil compreensão, não só de estudos bíblicos ou históricos, mas pelo Espírito do Altíssimo, pelo Espírito ideal do Eterno. A questão é: o dízimo pode ou não ser usado como um mandamento pela igreja que foi comprada pelo sangue do Cordeiro Imaculado, pelo sangue de Yahshua? Vamos para a fonte da verdade, a Bíblia. Dar o dízimo era uma exigência da lei, onde todo israelita tinha que dar 10% de todo o fruto do seu trabalho para o tabernáculo e depois para o templo. Isso para o sustento dos sacerdotes e os levitas, porque eles não tinham herança na terra. Veja, irmãos, dentre todo o povo de Israel, Deus instituiu que todos dessem o dízimo à tribo de Levi, à tribo dos levitas, dos sacerdotes. E nisso eles ainda ajudavam os órfãos e as viúvas e os peregrinos. E a Bíblia diz que eles não tinham herança na terra. Dízimo é um mandamento da lei, era lei no Antigo Testamento. Agora, analisando o Novo Testamento, não encontramos nenhum mandamento, nenhum sequer, mandando guardar a observância do dízimo. A nova aliança nos orienta a dar segundo às nossas posses, segundo ao que propõe o nosso coração, dar conforme o nosso coração e com alegria. Se o seu coração não se alegra em ofertar, então não faça, pois Deus não aceita nada por obrigação. 2 Coríntios 9:7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A palavra nos diz que nós devemos dar por amor e não por obrigação ou medo de maldição, como é pregado segundo os falsos profetas por aí. O apóstolo Paulo pede aos irmãos de Corinto para juntar ofertas para ajudar os demais irmãos. Quanto à oferta para o povo de Deus, fazei vós também da mesma forma como orientei as igrejas da galáxia.
No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com a sua renda, e aguarde para que não se façam coletas quando eu chegar. Notem, meus amados, que Paulo ele não exige quantia, não exige 10%, mas é de acordo com a sua renda. Notem também que ele nem menciona a palavra dízimo, e sim oferta. Quem pode dar mais, dá mais, e quem pode dar menos, dá menos. É simples assim. Muitas congregações hoje adotam os 10% da velha aliança como uma base igualitária, ou o mínimo a ser entregue. Porém, não se pode exigir, obrigar ao fiel. Ele pode dar mais de 10% ou menos de 10%. Isso é um particular entre o crente e Deus. Sem ter medo de ser amaldiçoado ou prejudicado pelo devorador ou estar roubando a Deus, como pregam os falsos profetas, pois isto fazia parte da antiga aliança. Mas o que diz o nosso mestre Yahushua HaMashiach a respeito do dízimo? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Para muitos, esse texto é prova suficiente que o Messias defende e ordena que a sua igreja deve dar o dízimo. Porém, a igreja não tinha sido estabelecida ainda naquela época. Vejam o que está escrito em Gálatas 4:4. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Perceba nesse texto que Yahushua ainda estava debaixo da autoridade da lei de Moisés. Por isso ele cumpriu toda a lei. Ele ainda não tinha consumado sua obra. Vejam o que diz Mateus 5:17 e 18. Não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum i ou o mínimo traço se omitirá da lei até que tudo se cumpra. E toda a lei se cumpriu em Yahushua. Ele tinha a obrigação de cumprir toda a lei para consumar o sacrifício vigário, que era a sua missão. Eu quero que vocês entendam, irmãos, que a nova aliança não começou no nascimento de Yahushua, e sim na sua morte. Gálatas 3:22 ao 25 diz: Contudo, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que creem por meio da fé em Jesus Cristo. Antes que essa fé chegasse, estávamos sob a custódia da lei, nela aprisionados, até que a fé que havia de vir fosse revelada. Desse modo, a lei se tornou nosso tutor, a fim de nos conduzir a Cristo, para que, por intermédio da fé, fôssemos justificados. Agora, no entanto, havendo chegado à fé, já não estamos mais sujeitos a esse tutor. Nós não estamos mais sobre a tutela nem a maldição da lei. Portanto, ide e aprendei o que significa isto. Misericórdia quero e não sacrifício, pois não vim resgatar justos, sim pecadores. Gálatas 3:25. Portanto, meu irmão, eu te digo com toda certeza, aquele mês que você não conseguiu dar a sua oferta na sua congregação, não fique com medo de devorador ou de maldição, ou então de ficar pensando que está roubando a Deus. O que você deve se preocupar é como administrar suas finanças. Tem que administrar melhor suas finanças, porque o devorador é a má administração. Talvez você esteja gastando mais do que ganha. A obra de Deus precisa sim de ajuda financeira para a sua manutenção e ajudar os necessitados. Apesar que muitos fazem da obra de Deus uma forma de viver luxuosamente, se enriquecendo como se a igreja fosse um cabide de emprego, com salários fixos ou devorando uma porcentagem como os cães gulosos.
Isso tudo é uma grande heresia. A grande verdade é, se você tirar uma parte do seu salário todo mês, ou uma parte do que você tem, e dar aos necessitados, faz melhor do que entregar a uma congregação. Paulo vai dizer que sobre o amor não há lei.